Bom, sobre a fala de Washington Bonfim agora, sobre esse planejamento da Prefeitura, na tentativa de achar uma saída para que o quanto antes o comércio local possa retomar suas atividades. Assunto que a gente bateu bastante ontem aqui e já vem fazendo isso há vários dias no Bom Dia News, hein, João? Você acha que está mais perto do que longe? Está mais perto do que longe, inclusive porque segue outros estados e outros municípios que estão numa situação até pior em relação à pandemia, mas por conta realmente da questão econômica, da questão do sustento das famílias, tem traçado estratégias para garantir uma abertura gradual, responsável e segura das atividades comerciais. Em relação a esse tema, em relação a esse cenário, né, ontem, inclusive, o prefeito Firmino Filho e o governador Wellington Dias e o presidente da APPM, Jonas Moura, eles também tiveram uma reunião e aí ficou muito claro que para a reabertura dessas atividades comerciais é preciso observar algumas questões. A primeira delas seria uma queda, né, na quantidade de novos casos. E isso, pelo menos pelo boletim, inclusive, que a CESAP apresentou, nos últimos dias, vocês lembram que a gente tinha cerca de 20, 25 casos novos infectados aqui no Piauí. De ontem para hoje, foram 11, não é isso? Então, é claro que a gente precisa esperar mais dias para saber se isso é uma tendência na queda de novos infectados ou se é apenas um dado pontual, né, de um único dia. Mas o certo é que, para a reabertura do comércio, é preciso que haja uma queda significativa em novos casos. Também não dá para arriscar abrir o comércio se de repente há uma escalada de aumento desses novos casos. Também é preciso aquelas regras lá que a gente debateu ontem, como você disse, para garantir a segurança na circulação das pessoas. E aí a gente fala dessas regras, da quantidade de pessoas por metro quadrado, né, nos supermercados, nas áreas, e isso vai demandar dos lojistas, dos empresários, uma atenção especial em relação a essa organização. Eu não tenho dúvida também que esse grupo, coordenado pelo professor Washington Bonfim, também está detalhando questões relacionadas ao transporte público, porque, afinal de contas, o transporte público é aquele que movimenta o maior número de pessoas, né, são milhares de pessoas que se utilizam diariamente dele, então precisa ter um olhar bem especial em relação a isso, enfim, e principalmente a pressão que a pandemia vem causando no sistema de saúde. Hoje a gente viu um aumento até significativo, por exemplo, no número de pessoas que estão em UTIs. Então, ainda há bastante leitos disponíveis, mas obviamente que esse aumento é preciso ser avaliado para saber a consequência disso daqui a 2, 3 semanas. Então, todos esses critérios precisam ser identificados e, pelo que a gente tem acompanhado, os gestores estão atentos a isso e certamente precisam repassar à categoria de empresários todas as orientações possíveis para que a gente tenha um retorno seguro. Exatamente. Diferente de alguns gestores de outros estados, os gestores do Piauí estão bem firmes em relação a manter o comércio fechado o tempo que for necessário. Agora, o que a gente percebe, João, é que a cada dia que passa, mais gestores, mais pessoas, mais brasileiros vão se conscientizando. Claro, é preciso seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. É preciso lembrar que o coronavírus é letal. Já matou e continua matando não só no Brasil, mas no mundo. Mas cada dia que passa, mais brasileiros também se conscientizam da necessidade de voltar a trabalhar para garantir um sustento dentro de casa e também conseguir pagar as contas. Com certeza. Até porque a gente precisa analisar mais ou menos o futuro da seguinte forma. Qual é o pior dos cenários? O pior dos cenários é garantir uma reabertura das atividades comerciais sem controle nenhum, e aí é o que a gente não quer, isso causaria um aumento, né, de contaminados e, consequentemente, um aumento de infectados que demandam serviços de alta
complexidade, que no caso são as UTIs e outros tratamentos. Esse é o pior cenário, é o cenário que precisa ser evitado. O que se tem encontrado até agora? É que, como a pressão no sistema de saúde em alguns estados ainda está baixa, em Minas Gerais, o governador lá fala em menos de 10%, né, de ocupação de leitos de UTI. Aqui no Piauí, pelos dados da Secretaria de Saúde, a gente não está ainda na casa dos 30% de ocupação de leitos destinados ao Covid-19. Em outros estados também é uma situação aparentemente segura, porque a ocupação de leitos realmente não está na metade. Então, todos esses dados precisam ser levados em consideração para que a gente tenha aí um plano que evite a gente chegar naquele pior cenário, que seria reabrir as lojas, aumentar os contaminados e depois ter que voltar para uma quarentena num cenário completamente difícil, porque, obviamente, se isso ocorresse, até a própria população estaria aí mais amedrontada, o que com certeza não é o que ninguém espera. E aí a gente falou aqui dessa questão dessa conscientização da população e o que a gente tem visto muito, inclusive era um dos destaques hoje da edição impressa do Jornal Dia, em relação às aglomerações nas agências, né, nas agências bancárias. Ela sempre foi alvo de muita preocupação, tanto por parte do poder público quanto da própria sociedade. A gente viu muitas pessoas aqui enviando vídeos aqui para a gente falando dessa aglomeração. E essa aglomeração ela acontece principalmente aí, ela aumentou principalmente por conta dessa liberação desse auxílio emergencial por conta do governo federal. E ontem o Senado Federal aprovou, em sessão remota, por unanimidade, o texto que amplia o auxílio emergencial de R$ 600 para as categorias de trabalhadores que ainda não tinham sido contempladas e que tinham perdido renda também em função da pandemia do novo coronavírus. O senador Ciro Nogueira, ele participou da sessão e gravou um vídeo para a gente dando essa notícia. Vamos acompanhar. Tenho uma ótima notícia para você, trabalhador que não teve sua categoria profissional contemplada no projeto emergencial de auxílio do governo. Acabamos de aprovar no Senado um novo projeto que estende o benefício para dezenas de novas categorias profissionais. Essa é uma conquista imensa para tantos brasileiros que precisam desse auxílio para ajudar no sustento de suas famílias. A proposta inclui trabalhadores das mais diversas áreas. Estão inclusos profissionais da agricultura, da pesca, como os agricultores familiares, técnicos agrícolas, pescadores. Também vamos beneficiar os profissionais da cultura, artistas, autores, técnicos de espetáculo. Os catadores, que são tão importantes na limpeza de nossa cidade, estão incluídos. Vários profissionais do setor de transporte, motoristas de aplicativos, caminhoneiros, entregadores, motoristas de ônibus escolares, trabalhadores domésticos, babás, cuidadores profissionais da área de educação física, pastores, padres, ministros religiosos, profissionais de beleza, manicures, barbeiros, esteticistas, vendedores ambulantes, camelôs, garçons, agora também vão ter auxílio. A lista ainda segue com muitas outras áreas. Agora espero que o presidente possa sancionar esse projeto o mais rapidamente possível para que possamos levar ajuda a tantos brasileiros que precisam. Foi uma conquista, João. Afinal de contas, logo que saiu a notícia desse auxílio emergencial, muitas pessoas que estavam de fora, muitas categorias, reclamaram e provaram que não tinha como se manter durante esse período sem trabalho. Isso mesmo, realmente a quantidade de novas categorias incluídas no benefício do auxílio emergencial é um fator determinante para a gente garantir mais tranquilidade na travessia dessa pandemia. Por outro lado, acende a luz de alerta em relação ao fluxo de pessoas, as aglomerações nos caixas eletrônicos, nas agências bancárias, tendo em vista que essa população que foi incluída certamente vai ter que ir sacar seu benefício, ter acesso a esse dinheiro. Então, aí é onde entra aquelas regras em que as agências bancárias e as próprias prefeituras precisam disciplinar a formação dessas filas, precisam orientar e, se for o caso, até mesmo apresentar algum tipo de punição às agências bancárias para que a entrega desse recurso não seja um causador, né, do aumento da proliferação do novo coronavírus. Afinal de contas, o dinheiro está vindo para ajudar as pessoas.
Você lembra, João, da sugestão do deputado Temístocles Filho, do CAL, Exato. que é barato, que ele Isso. orientou Sim. os prefeitos nos municípios do Piauí? Enfim, pinta lá de CAL bem grande, assim, uma faixa e coloca mantenha a distância. Eu acho que já vai ajudar. É verdade, até porque esse dinheiro está vindo para fazer com que as pessoas fiquem em casa e atravessem essa pandemia infectada. Então, se a pessoa for na agência, pegar esse dinheiro e voltar para casa infectada, não faz muita diferença. Além disso, em relação ao próprio texto, pode ressaltar duas questões também. É que ele continua proibindo instituições financeiras de realizarem descontos, né, caso a pessoa esteja, por exemplo, com dívidas no cheque especial do banco, o banco não vai poder descontar desse dinheiro, assim como também ele trouxe algo novo, que é a pessoa, mesmo sem o CPF, que conseguir, do ponto de vista civil, se identificar, ela pode ter acesso a esse recurso. Então, através de outros documentos que possam aí dar certeza, né, de que ela pode ser identificada de forma civil, né, civilmente. Então, isso é uma mudança também nesse projeto aprovado lá pelo Senado, que agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ainda falando sobre esse assunto do auxílio emergencial, né, que a gente tem visto aí, essa liberação de recursos, a deputada federal Rejane Dias, ela pediu uma maior transparência do repasse do auxílio emergencial por parte do governo federal. Ela encaminhou um ofício aos órgãos envolvidos pedindo envios de dados e ela explica para a gente o porquê. Eu estou enviando agora um ofício para o presidente da Caixa Econômica Federal, para o presidente da Dataprev e para o ministro da Cidadania. Eu observei e tenho estado muito preocupada com a situação dos estados e municípios no que diz respeito ao auxílio emergencial e as pessoas que estão elegíveis para receber esse benefício. Então, esse ofício, ele foi encaminhado, está sendo encaminhado agora, né, acabei de assinar, no sentido de que esses órgãos passem para os estados e municípios quantas pessoas já estão recebendo o auxílio emergencial, repito, que não estão no Bolsa Família e que não estão no CadÚnico, e qual a meta para todos os estados e municípios do Brasil, para que os governos, governadores, eu falo, que trabalham com assistência social, mas também os municípios, possam se organizar e fazer a busca ativa. Porque o principal agora, e a meta, o esforço de todos, é que nenhum brasileiro deixe de receber esse auxílio emergencial. Então, a busca ativa nesse momento e atrás dessas pessoas que, por exemplo, os autônomos, posso citar aqui os informais, que muitos não estão no Bolsa Família, nem estão também no CadÚnico, eles fiquem de fora sem receber esse auxílio, que é bom lembrar que vai de R$600, podendo chegar a R$1.200. Então, repito, todo o esforço nosso é que nenhum brasileiro fique de fora sem receber esse auxílio que tem direito diante de uma crise tão grave, tão séria como essa que nós estamos vivendo em todo o Brasil. Então, fazer com que realmente essas pessoas tenham acesso a alimentos, tenham acesso às condições mínimas de poder enfrentar essa crise. Bom, João, antes de você comentar a fala da deputada federal Rejane Dias, eu queria te mostrar um outro vídeo, até porque os assuntos são semelhantes. Enquanto a deputada Rejane Dias cobra mais transparência, maior transparência no repasse do auxílio emergencial, aqui no Piauí, o deputado estadual Marden Menezes pede explicações de como o governo do estado pretende utilizar os recursos das operações de crédito que o governador Wellington Dias solicitou aprovação na Assembleia Legislativa. Nós estamos participando de mais uma reunião virtual da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Piauí, na qual a bancada governista, que é maioria na casa, insiste na aprovação do pedido de empréstimo pelo governo do estado, cujos recursos podem chegar a R$1 bilhão. Com um detalhe: o governo quer aprovar essa matéria sem apresentar um plano de aplicação desses recursos. Seria como a Assembleia emitir um verdadeiro cheque em branco para que o governador tome até R$1 bilhão por empréstimo
sem explicar ao povo do Piauí, à nossa sociedade, de que forma pretende gastar, pretende utilizar esses recursos. Reitero, portanto, a todos vocês a minha posição com relação a pedidos de empréstimo. Não há a menor condição de votar essas matérias, de aprovarmos esses pedidos do governo sem clareza e transparência, sem que o governo do estado explique ao povo piauiense como pretende utilizar esses recursos. Se serão, por exemplo, na área da saúde, são equipamentos de proteção individual, qual o quantitativo? São mais aparelhos? São reformas estruturantes nos hospitais? Se são estradas, quais as regiões beneficiadas? Que trechos serão concluídos? Que trechos serão reformados? Enfim, é preciso, é necessário que o governo haja com compromisso com a transparência, para que nós possamos autorizar essas solicitações. Bom, João, é claro que são cobranças válidas e, como disse aí Marden Menezes, não só os deputados precisam dessas informações, mas também a população tem direito a saber onde, de fato, esse dinheiro, esses recursos estão sendo empregados. Não só no caso das solicitações de empréstimos do governador Wellington Dias, mas também, como disse a deputada federal, ela quer saber para onde realmente, ou seja, quem está, de fato, recebendo o auxílio emergencial. Isso mesmo. Começando aí pela fala da deputada Regiane Dias, isso também demonstra um pouco da desigualdade que a gente tem no nosso país, né? Quando ela fala em que as assistências sociais dos municípios precisam ir buscar também pessoas que estejam fora da lista para que sejam incluídas, são aquelas pessoas que não têm acesso, muitas vezes, à própria informação. Apesar de às vezes, no nosso olhar, a gente que vive, né, em meio a essa turbulência de informação, trabalha com notícia, a sociedade, normalmente o cidadão comum que tem acesso a olhar o seu celular, passa o dia navegando na internet, ele tende a achar que essa é a realidade de todas as pessoas, quando na verdade não é, pelo contrário. Existem milhões de pessoas pelo Brasil inteiro que não têm esse acesso à internet, que não têm o acesso ao equipamento telefônico, não têm acesso muitas vezes nem à informação, nem mesmo a nenhum outro tipo de mídia. Isso é uma realidade que ainda existe, principalmente nas regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, e realmente essas pessoas precisam de alguma forma serem incluídas nesse processo do auxílio emergencial. Então a fala da deputada ela é interessante nesse sentido também, de alertar e fazer com que não só o governo, mas também a própria população entenda que há um segmento da sociedade que está meio que esquecido, escondido, e não é porque quer, é porque realmente falta esse acesso a todas essas mídias e muitas vezes acesso a essas informações, e essas pessoas precisam ser alcançadas. Já em relação à cobrança do deputado Marden Menezes, que cumpre seu papel de oposição ao governo do Estado, ela é muito válida porque é aquilo que a gente pediu ontem, é preciso ter total transparência na aplicação dos gastos. Agora, em relação ao empréstimo em si, ao andamento do empréstimo, o que é que o governo entende? E essa defesa foi explicada, inclusive, nessa sessão virtual pelo deputado estadual Francisco Lima, que é o relator da matéria, né, dos empréstimos aí na Assembleia Legislativa. É que, de um lado, a gente tem o governo do Estado querendo agilidade na obtenção desses recursos de empréstimos para realizar investimentos, e do outro lado a gente tem as instituições financeiras, né, os bancos, que também não veem nenhum problema em emprestar esse dinheiro, porque o que o banco quer exatamente é emprestar para depois obter o retorno desse dinheiro, obviamente acrescido aí de juros, enfim. Então, o que o governo diz é que esse plano de trabalho, a destinação correta dessas obras, ela pode muito bem ser realizada num segundo momento, que é aquele momento em que o dinheiro chega nas contas do governo. Por isso que o Poder Executivo pede pressa na aprovação. O que o Executivo quer? Que seja aprovado o pedido de empréstimo. E quando o dinheiro estiver chegando, quando tiver cumprido essa etapa burocrática para o dinheiro chegar, aí sim apresenta o plano de trabalho das obras, até porque a instituição financeira só vai entregar o dinheiro quando isso estiver, obviamente, bem detalhado. Mas essa cobrança do deputado Marden Menezes ela é muito importante, principalmente nesse momento,
E o governo, né, estadual poderia muito bem se antecipar, a gente sabe do esforço que as equipes estão tendo nesse momento de pandemia, mas certamente o governo poderia muito bem se antecipar e apresentar, se não um plano detalhado, mas pelo menos já um esboço de um projeto que venha elencando as áreas em que esses recursos vão ser aplicados. Afinal de contas, o governo, com certeza, é quem tem acesso a essas informações dos trechos de estradas que precisam ser recuperados, da quantidade de EPIs que precisam ser comprados, da quantidade de outros insumos, enfim, que precisam para a máquina pública estadual continuar funcionando. O certo é que a população tem que ter essa garantia tanto da agilidade na obtenção desse recurso, como também, na hora que esse recurso chegar, ele vai ser bem aplicado pelo Poder Executivo. No momento em que ontem eu entrei em contato com o deputado estadual Marden Menezes, também procurei a assessoria do deputado Francisco Lima, que é líder do governo na Assembleia Legislativa, mas não tive retorno da assessoria. Nájila e João, só fazendo essa complementação do que o João falou, é importante, assim, nesse momento a gente viu, inclusive ontem, o governador nessa reunião que teve com os presidente da PPM, o prefeito Firmino Filho, e também o próprio secretário de Saúde, Florentino, falando da questão das fake news que estão circulando nesse momento onde a população ainda teme muitas coisas, está vendo alguns dos seus direitos aí tolhidos, né, de alguma maneira, e aí você ainda lidar com situações desse tipo em que você não sabe onde, como o próprio deputado falou, você está assinando um cheque em branco, você não sabe onde esses recursos serão investidos. Então, é necessário que o governo também tenha essa sensibilidade aí de estar fazendo não apenas a prestação de contas do que já tem sido aplicado, mas também do que pretende aplicar. Afinal de contas, são recursos públicos. A população tem sim direito de saber onde deve estar sendo aplicado esse recurso, o que é que está sendo considerado como prioritário para o governo nesse momento. Então, eu acredito, né, que os nossos governantes queiram essa transparência, e é com ela que a gente, a arma que a gente vai poder contar para também enfrentar essa pandemia. Exatamente. João, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia a todos.